Queridos, no início do mês, liberei a primeira palavra aqui na nossa comunidade, falando que nós precisamos de fechar ciclos nas nossas vidas. A pior coisa que existe na vida de um ser humano é quando ele sai de um lugar e ele não consegue fechar a porta. Ele sempre deixa uma porta aberta por onde ele passa. E nós precisamos aprender a fechar estações nas nossas vidas. Nós precisamos ter o quê? A bênção da saída. Mas nós precisamos também ter a bênção da entrada. Todos nós queremos o quê? Um ano diferente. Todos nós queremos um mês diferente. Todos nós queremos algo diferente nas nossas vidas. Mas a maioria das vezes, nós não queremos a bênção da saída. Sempre quando saímos de um relacionamento, ou quando saímos de uma situação, saímos de uma forma equivocada, de uma forma errada. Mas o Senhor está nos convidando nesse início de ano, para nós de fato termos a bênção da saída. Eu não sei como foi o seu ano de 2023, mas eu quero dizer para você, você precisa parar para fechar para um balanço. Não tem como mais você voltar em 2023. Nós estamos em 2024. Você precisa avançar perante aquilo que o Senhor tem preparado. Essa foi a primeira palavra. A segunda palavra que ministrei aqui no domingo passado foi a respeito de uma isca que Satanás tem de fato destruído muitas vidas. E talvez você pode me perguntar, pastor, qual é essa isca? A ofensa. Como? Mas como que você teve a capacidade de fazer isso comigo? Sempre fui tão bom com você, sempre estendi a mão para você, jamais eu seria capaz de fazer isso com você. Você sabe, a ofensa, ela tem destruído lares, a ofensa tem destruído empresas, a ofensa tem destruído o ministério. E você sabe, de uma vez por todas, nós precisamos arrancar isso do nosso meio. E como é que nós arrancamos a ofensa do nosso meio? É de fato nos interligando, é de fato nos amalgamando com a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor estiver no teu coração, você não vai ter espaço de maneira nenhuma para que Satanás venha colocar a isca dele. E no decorrer dessa semana, pedi uma palavra para o Senhor. E todos que estavam ao meu redor já estavam sentindo que eu iria falar com vocês a respeito do nome da nossa comunidade: honra. Mas hoje, na parte da tarde, depois de muitas situações e de muitos levantes que o inimigo teve contra as nossas vidas, eu quero ministrar ao teu coração com algumas propostas indecentes que o diabo tem feito para nos separar do ano das portas abertas. Hoje eu quero falar com você as propostas que Satanás tem feito para poder te distanciar daquilo que o Senhor tem preparado. Sabe, em 1993 foi lançado um filme, e esse filme contava a história de um casal que estava se encontrando em uma dificuldade financeira muito horrível, e eles foram tentar a sorte em Las Vegas. Eles queriam tentar a sorte na jogatina, e eles não tiveram sorte. Tentaram fazer de tudo em Las Vegas e não conseguiram nada. E num daqueles dias eles se encontraram com um milionário, e o milionário, olhando para aquela esposa daquele homem todo endividado, fez uma proposta para ele: olha, se a tua esposa se deitar apenas uma noite comigo, eu te dou $1 milhão. Aquele homem estava endividado, aquele homem estava falido, e aquele milionário fez uma proposta indecente. E talvez você possa me perguntar, pastor Josier, o que é uma proposta indecente? É uma situação incabível, é uma situação imoral, é uma situação inconveniente, é uma situação imprópria, é uma situação descortês, é uma situação indelicada, é uma situação indigna, é uma situação vergonhosa, é uma situação inaceitável. Você sabe, aquele milionário, ele fez uma proposta inaceitável. Mas não é diferente nos dias de hoje.
Satanás também tem feito propostas indecentes. Satanás tem feito propostas descorteses para mim e para você. Mas muitas pessoas têm aceitado. Muitas pessoas de fato não têm olhado. E como que o senhor me diz isso, pastor? Hoje eu quero tratar isso com você, na luz da Bíblia, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 5. Ele vai nos relatar quando o Senhor Jesus, de fato, dá uma palavra que Ele iria tirar o povo do meio do Egito, com mão forte, para conduzir eles para uma terra onde manava leite e mel. A proposta de Deus era: vou eu conduzir vocês para uma terra aonde mana leite e mel. O Senhor tem uma terra preparada para mim e para você. O Senhor tem uma terra de destino para você. O seu lugar não é aqui na terra. O teu lugar é o céu. E para aquele povo também existia uma terra. Qual era a terra? A terra era Canaã. Mas quando Faraó, ele se sente acuado, quando Faraó vê que não tem mais jeito, ele começa a fazer propostas indecentes para Moisés. Moisés, você não vai tirar o povo do Egito. Aqui eu quero dizer para você, Faraó simboliza o próprio diabo. O Egito simboliza o próprio mundo. E você sabe, o desejo de Satanás é que nós não venhamos a sair da onde, pastor Josié? Do Egito. E a primeira proposta que Faraó faz para Moisés é essa: sirva a Deus, mas continue no Egito. Êxodo capítulo de número 8 e versículo de números 25 diz bem assim: chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra, no Egito. Essa é a proposta que ele fez para Moisés. Você pode até, Moisés, servir a Deus, mas eu quero que você continue no Egito. Em outras palavras, Faraó estava dizendo para Moisés: você pode servir ao Senhor, mas eu não quero que você saia do mundo. Mas você sabe por quê? Porque o mundo é um lugar de escravidão, o Egito é um lugar de escravidão, o Egito é um lugar de prisão, o Egito é um lugar de tirania, o Egito é um lugar aonde Faraó domina a vida do ser humano. Dá uma olhada o que aconteceu nesse carnaval. Quantas brigas, quantas traições, quantas crianças não vão daqui mais uns dias estar com a barriguinha, quantas crianças não vão estar grávidas daqui um dia, quantas AIDS, quantos casamentos não foram desgraçados durante esses dias. Você ligava a televisão, só promiscuidade, lascívia. É isso que Faraó está propondo para mim e para você. Você pode servir a Deus, mas você não precisa sair do mundo. O mundo é legal, mas eu venho dizer para você aqui nessa noite: o mundo e Deus são irreconciliáveis. A palavra de Deus nos diz bem assim: se você ama o mundo, o amor do Pai não pode estar em você. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Quantas propostas Satanás nos tem feito para que nós não venhamos a sair do mundo? E hoje as pessoas estão amarradas. Hoje as pessoas estão presas. Sabe por quê? Porque Satanás tem ludibriado. As pessoas até elas têm servido a Deus, mas elas têm servido a Deus com um pé na igreja e outro pé no mundo. Mas você sabe, o Senhor não tem preparado isso para a tua vida. O Senhor não tem preparado isso para a tua família.
O Senhor não tem preparado isso para a tua casa, não. O Senhor, de fato, Ele não quer que você aceite essa proposta. Deus está dizendo para você: eu não divido a minha glória com o mundo, eu não divido a minha glória com Satanás. Deus não divide você com ninguém, ou você é dele, ou você é do mundo. Nós precisamos nos levantar nesses dias e entender que Jesus está voltando, e Ele vai levar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. O mundo e Deus, irmãos, é irreconciliáveis. O mundo todo dia eles nos sedia com a concupiscência dos olhos. Hoje os pais não têm mais tempo para os filhos. Os pais no desespero, na gana por ter mais, não têm tempo com os filhos. Você não tem noção de quantas crianças que foram violentadas, que estavam lá no nosso meio. Você, talvez pai que está aqui, nem sabe que o teu filho foi violentado. Você nem sabe que titia, ou que titia, que vovó estava tocando no teu filhinho querido. Sabe por quê? Porque você estava muito preocupado apenas na sua vida financeira e no teu serviço. Enquanto as suas horas extras, enquanto a sua conta bancária se avoluma, o teu filho está sendo destruído dentro da tua casa. Essa é a proposta. Nós estávamos num momento de libertação. Uma coisa horrível estava acontecendo. Enquanto nós estávamos orando, expulsando o demônio, uma criança estava pegando na genitália. Você acha isso normal? Você acha isso normal? Você está entendendo o que é que o teu filho está vendo todo dia dentro desse celular? Você consegue entender quais são os sites que os seus filhos estão olhando? Você tem noção aonde é que o teu filho está chegando? O mundo e Deus são irreconciliáveis. Na sexta-feira eu estava fazendo um culto fúnebre de uma criança de 6 anos de idade. Os pais fizeram de tudo pela vida do filho, mas o filho não veio, o Enzo não veio sobreviver. E ali estava vendo a lágrima de um pai e de uma mãe em desespero por um filho que foi cometido de uma doença. Mas você sabe, o Senhor está te dando a oportunidade agora de lutar pelo teu filho agora, de lutar pela tua família agora. Ali não tinha mais solução para aquele pai, ali não tinha mais solução para aquela mãe, mas o Senhor está te trazendo aqui nessa noite para te dizer: ei, eu tenho algo novo para a tua casa, eu tenho algo novo para a tua família, mas você precisa entender de uma vez por todas que não tem como você servir a Deus e não tem como você servir ao mundo. É tempo de nós nos posicionarmos, é tempo de nós vivermos o quê? Aquilo que Deus tem preparado. E quando Moisés, ele diz: não, eu vou servir a Deus, Faraó vem e faz a segunda proposta: sirva a Deus, mas não vá muito longe. Em Êxodo capítulo de número 8 e 28, eles dizem bem assim: então disse Faraó: deixai-vos ir, para que ofereçais o sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Você sabe, é assim que Ele quer comigo e com você. Faraó, ele tem enganado muitas pessoas, fazendo pensar que você não precisa servir a Deus todos os dias. Para que igreja todo dia? Para que orar, né, Ednilson? Para que buscar o Senhor? Para que jejuar? Para que ler a Bíblia? Para que orar? Para que colocar o filho no colo e contar uma história bíblica para ele? Para quê? Para quê? Não precisa disso. Isso é coisa quadrada. Para quê?
Não precisa ir muito longe. Você já está fazendo demais para o teu filho. Você já está fazendo demais para a tua família. E você sabe, nós devemos rejeitar essa proposta indecente. Você precisa mergulhar a sua cabeça num relacionamento íntimo com Deus. Nós não podemos viver apenas na margem, de maneira nenhuma. Nós precisamos mergulhar em águas mais profundas. Nós precisamos ser intensos. Nós precisamos de fato da glória de Deus sobre as nossas vidas. Não tem como, irmãos, nós vivermos uma vida rasa. Não tem como nós vivermos na metade de um relacionamento, não. Nós precisamos de fato ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu gosto de dizer, ou é tudo ou é nada. Eu sou casado, meu irmão, e desde o dia em que eu me casei com a Daniela, é a única mulher da minha vida. Eu não tenho olhos para outra mulher não me interessa. Você precisa entender de uma vez por todas, desde o momento em que você aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, você tomou uma decisão: para o Egito eu não volto mais, é daqui para o céu, nem que eu morra, mas eu vou servir a Cristo de uma forma genuína. Nós precisamos nos posicionar. Nós estamos num mundo hoje que tudo é normal. Para quê? Não seja tão quadrado desse jeito, não. Para que ser tão fervoroso? Por que esse pastor grita tanto? Por que essa igreja ora tanto? Por que essa igreja jejua tanto? Não precisa de tudo isso não. Tá bom eu ficar na minha casa, no meu culto online, eu faço o meu culto sozinho, não. Você sabe, o Senhor está nos chamando para águas mais profundas por esses dias. Nós estamos no vale da decisão. O Senhor está te comissionando. O Senhor está te convocando. Qual é a tua resposta? Qual é a minha resposta? Irmãos, eu quero dizer para vocês, aqueles que estavam conosco nesse encontro, eles sentiram na pele. Eles sentiram na pele a opressão demoníaca. Eu estou mentindo aos servos que estão comigo? Eu estou falando alguma mentira? Eu estou falando alguma mentira com vocês? Chegou o momento, irmãos. Eu não sei o que aconteceu, a opressão foi tão grande. Você sabe por quê? Porque Ele não quer que nós venhamos nos posicionar, Ele quer que nós venhamos desistir. E o Henrique entrou comigo, eu estava dentro do quarto, deitado na cama, e ele falou assim: e aí, pastor José, você vai baixar? Eu falei assim para ele: eu não posso baixar. Eu não posso recuar. Eu não posso retroceder. Você sabe, existem pessoas que estão precisando de um posicionamento teu. Existem pessoas lá na tua casa, a tua casa está precisando de um posicionamento teu, homem. Dentro da tua empresa está precisando de um posicionamento teu, empresário. E o que é que você tem feito? Não, pastor, do jeito que está bom, não. Nós precisamos entender que por esses dias o mal vai se levantar, mas os filhos de Deus também vão se levantar de uma forma sobrenatural, e aonde você pisar a sola dos teus pés, o Senhor vai te usar, o Senhor vai te usar para você desfazer toda a obra do diabo, porque a glória do Senhor está sobre a tua vida. Você veio para poder desfazer toda a obra do diabo, meu irmão. Nós viemos aqui para desorganizar o inferno. Eu sou um desorganizador do inferno. Eu vim para poder destruir as obras do diabo. Mas como que é que nós vamos destruir a obra do diabo? Se nós estamos apenas querendo viver uma vida mais ou menos, não. Mas nessa noite, o Senhor está me chamando, e o Senhor está te chamando. Não, nós vamos fazer valer a pena esse nome chamado cristão. E quando o Faraó vê que Moisés não vai retroceder, ele vem e faz a terceira proposta indecente. E essa proposta aqui é que a que eu coloquei no meu coração juntamente com a pastora Daniela. Eu estava conversando com ela na semana passada. E essa semana nós não vamos retroceder. Olha qual é a proposta que o diabo faz para Faraó. Olha a proposta que Faraó faz para Moisés. Êxodo 11, 7, 11. Sirva a Deus,
mas não leve as crianças. Olha a proposta dele. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E esse lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com o nosso rebanho, e com o nosso gado. Havemos de ir, porque temos que celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, replicou-lhes Satanás: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vedes, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Vocês podem até ir, mas os seus filhos vão ficar aqui conosco. Os seus filhos não vão prestar um culto ao Senhor. Você acha, presta atenção comigo, você acha que Faraó quer que crianças desse tamanho sejam impactadas pela glória de Deus? A filhinha do Igor, Liz, abraçava na minha perna, chorando, orando em línguas, em lágrimas. Você acha que Satanás quer que uma criança de 8 anos seja batizada com o Espírito Santo? Você acha que uma criança, ela falou bem assim para mim: pastor, no encontro passado parecia que algo me segurava, eu não conseguia falar em línguas, pastor, mas nesse encontro foi diferente. Eu vi uma pomba, pastor, e quando eu vi essa pomba, pastor, a minha voz saiu e eu comecei a falar em novas línguas. O que é isso? É a presença de Deus. Faraó não quer que os nossos filhos tenham experiência com Deus. Vocês podem até sentar num lugar bem confortável, mas deixe os filhos de vocês pelos cantos. Vocês se lembram como que as igrejas antepassadas? Onde que as crianças ficavam? As crianças eram colocadas em qualquer lugar. Não, deixa os meninos para lá, não era assim, pastor Uzias? Qualquer lugar, deixa as crianças. Não, criança não, deixa aí, criança perturba só, não. Para nós aqui hoje não. Crianças são importantes. E nós vamos investir pesado na vida dos nossos filhos. Quando o diabo não consegue parar essa geração presente, ele vai tentar parar a geração futura, impedindo as crianças de servir ao Senhor. E muitos cristãos têm acatado essa proposta. Quando eles vêm cultuar, eles deixam os filhos em casa, sendo ensinados pela Netflix, pelo TikTok, pelo Instagram. Você sabe quantos anos uma pessoa pode abrir um Instagram? Alguém pode me dizer? Quantos anos aí para abrir um Instagram, por favor? Quantos anos? Eu vou tirar o óculos para você. Quantos anos seu filho tem e seu filho está com o Instagram? Com quantos anos pode se abrir um Instagram? Dá uma olhada quantos anos seu filho tem. Você já viu onde que ele está navegando? No encontro passado, uma criança caiu possessa no chão, e as irmãs estavam tentando expulsar o demônio dela, a criança não saía, o demônio da criança. E quando eu fui expulsar o demônio daquela criança, eu peguei e falei bem assim: qual foi a porta que você entrou? E ela rosnava no chão. Eu falei: qual foi a porta? Qual foi a porta? Qual foi a legalidade? Ela falou assim: Instagram. E eu perguntei para ela: o que foi que você viu? Ela falou assim: pornografia. Não basta apenas os pais dentro dos quartos, nos banheiros, na pornografia, os seus filhos também estão sendo alvejados dentro dos quartos também pela pornografia. Pais deixando celulares abertos em pornografia, o próprio filho comendo a pornografia do pai.
É pesado aquilo que eu estou dizendo para vocês? Mas é isso que Satanás está querendo fazer nos dias de hoje. Ele está querendo acabar com a nossa geração. Ele tem destruído. Vocês podem até ir para a igreja, vai, faça o que vocês bem entenderem, mas deixa os vossos filhos. Eu quero o teu filho. O teu filho é meu. Deixa eu ensinar o teu filho no Instagram. Deixa eu ensinar o teu filho no TikTok. Deixa eu ensinar ele a dançar. Deixa eu ensinar ele a beber. Deixa eu ensinar ele a fazer sexo. Deixa. Não fala isso, pastor? O que você acha que eles estão vendo? Quais são as propagandas que mostram todo dia lascívia? Você acha que está sendo abuso da minha parte? Abuso é aquilo que teu filho vê todo santo dia. Mas ninguém tem a coragem para poder se levantar. Mas hoje eu venho aqui como Moisés, eu venho aqui como homem de Deus. Eu estou dizendo não para a proposta de Faraó. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. A minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor. E dentro da minha casa tem um sacerdote, dentro da minha casa tem um homem de Deus. A minha filha, não fui eu que pedi. A minha filha. E se eu estiver aqui, você fala que eu estou mentindo, Lu. A minha filha, com a tua filha, lá de Santa Catarina, estava fazendo devocional com a tua filha, pegando, abrindo a Bíblia. A minha filha estudando com a tua filha a Bíblia pelo celular. Da mesma forma que o celular pode ser bênção, o celular também pode ser o quê? Eu não peço para minhas filhas ler a Bíblia. Mas quando eu chego dentro do quarto, as minhas filhas estão lendo a Bíblia. Eu já não sei quantas vezes as minhas filhas lêem o Novo Testamento e nem o Velho Testamento. Não porque eu sou pastor e estou pedindo para elas. Sabe por quê? Porque elas veem o pai delas lendo a Bíblia todos os dias também. Elas vão no mesmo caminho do pai. Elas veem o que o pai está fazendo todos os dias. Ela vê o pai orando, ela quer orar como o pai. Ela vê o pai lendo a Bíblia, ela quer ler a Bíblia como o pai. Nós somos exemplos para os nossos filhos. Palavras, mas um exemplo arrasta multidão. Pai, você não está com vontade de ler a Bíblia? Dê uma de bobo. Senta no sofá, pega a tua Bíblia, fica folheando ela. Mas deixa a tua família ver que você está folheando a Bíblia. Pai, você não quer orar? Entra dentro do quarto, dobra o teu joelho e fica assim, pelo menos para que teus filhos e para que a tua esposa possa ver que você está orando. Faça uma atitude dentro da tua casa e você vai ver o que Deus vai começar a realizar dentro do seu lar. O Senhor está nos chamando, irmãos. Eu vou falar para você, é com dor que eu estou ministrando essa palavra para vocês hoje aqui. Não vai pensar que eu estou confortável, porque eu sei que tem muitos visitantes que nunca mais, nem vai mais entrar aqui dentro dessa igreja perante essa palavra que eu estou pregando. Mas você sabe, eu estou dizendo não para a proposta de Satanás. Eu não vou aceitar ele de fato saquear os nossos filhos. Eu não vou permitir que ele venha saquear essa geração de maneira nenhuma. Os nossos filhos, eles não vão ficar dos lados, os nossos filhos não vão ficar pelos cantos, não. Os nossos filhos vão ter os melhores lugares, os nossos filhos vão ocupar os melhores lugares dessa nossa nação. Os nossos filhos serão melhores do que nós, os nossos filhos vão chegar em lugares onde nós nunca chegamos. Os nossos filhos serão boca de Deus nessa terra. Os nossos filhos são bênção, os nossos filhos são bênção. Os nossos filhos. Todos os dias eu olho dentro dos olhos das minhas filhas e falo para elas: vocês são amadas. E um dia, quando a minha filha completou 15 anos de idade, eu olhei e falei assim para ela: filho, o pai está orando pelo teu esposo. E ela ficou olhando nos meus olhos. Eu falei: papai está orando pelo teu esposo. Ela ficou olhando para mim: teu esposo vai ser rico, Evaldo, próspero, homem de Deus. E comecei a profetizar quem seria o esposo dela. E comecei, profetizei. Quando eu terminei, ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim: papai, eu não quero. Eu falei: uai, como você não quer, minha filha? Aí eu fiquei preocupado, Edmilson. Ela falou assim: eu não quero.
Eu falei assim, então o que você quer, minha filha? Se Deus me der um pai como o Senhor é para mim e para minhas irmãs, e se o Senhor me der um esposo como o Senhor é para a mamãe, eu já estou feliz. Você sabe, eu já sentei com filhos e com filhas que falaram bem assim para mim, se for para poder casar, e para poder viver aquilo que o meu pai e que minha mãe vivem dentro de casa, jamais eu quero casar. Sabe por que muitas meninas estão querendo se tornar lésbicas? Sabe por que muitos meninos estão querendo se tornar homossexuais? Porque eles não têm referência dentro de casa. A referência que ele tem dentro de casa é de um pai grosso, de um pai espancador, de um pai autoritário, de um pai mandatário. E muitas vezes, quando aquela menina olha para aquele pai, ela fala, jamais eu vou querer casar. Eu quero alguém que possa cuidar de mim. O que ela procura? Uma outra mulher para poder cuidar dela. Mas você sabe, hoje o Senhor está te trazendo aqui para poder te levantar, você como um sacerdote, como uma sacerdotisa dentro da tua casa, e nós vamos restaurar essa geração para a honra e para a glória do nome de Jesus. A quarta proposta que Faraó faz para Moisés é essa, e muitos também têm aceitado: sirva a Deus, mas não leve os seus bens. Olha o que ele fala. Então Faraó chamou a Moisés e disse-lhe: ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanho e os vossos gados, e as vossas crianças poderão ir. O que é interessante, Edenilson, primeiro ele não queria que as crianças fossem. Aí de repente, quando Moisés endurece, ele fala, agora as crianças vão, porém, vocês não vão levar gado, vocês não vão levar nada. Aí talvez você pode me perguntar, pastor Josias, por que foi que ele fez isso? Você sabe, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para ver a sutileza do inimigo. Porque a palavra de Deus nos diz bem assim, porque aonde está o nosso coração está o nosso, aonde está o nosso coração está o nosso. O coração segue o dinheiro, e não o dinheiro o coração. Se o teu coração, meu irmão, estiver no dinheiro, o teu coração não está em Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo que o nosso coração tem que estar em Deus. E muitos têm negligenciado isso. Quantas pessoas têm assistido essa proposta malignas? Elas cultuam a semana inteira, elas vêm no culto, elas veem aquilo que acontece no encontro, elas veem os filhos sendo alvejados, mas ela não tem a coragem de colocar a mão no bolso para poder fazer uma oferta. Não, que coisa legal, né? Você viu? Meu Deus do céu, que magnífico, porém, não tem a capacidade de colocar a mão no bolso para poder investir na vida de uma criança. Não tem a capacidade de investir na obra de Deus. Ignoram a obra de Deus. Elas se batizam, mas a carteira fica para fora da água. Elas aceitam a Jesus, mas a carteira não aceita. São cristãos fiéis, prósperos, adoram, mas precisam rejeitar a proposta de Faraó. É você por completo. Você acha que nós não poderíamos ter levado muito mais criança nesse encontro? Você acha que nós não poderíamos ter alcançado muito mais criança nesse encontro? Lógico que poderíamos. Mas sabe o que dependeu? Dependeu de você. Eu gosto de dizer muito bem assim: ninguém tem tanto que não possa receber, e ninguém tem tão pouco que não possa dar. O diabo, ele quer falir com a igreja, sabe? Porque quando ele falha a igreja não avança. E por incrível que pareça, e eu vim aqui dizer para você, apenas cerca de 30 a 40% apenas das pessoas são dizimistas da casa do Senhor. Regularmente apenas 30% das pessoas apenas que ofertam. Você olha, quantas pessoas tem aqui dentro, vocês estão vendo?
mas aqui dentro apenas 30% ofertam e 30% a 40% dizimam. Agora, sobram desculpas, argumentos para esse momento. Eu estou precisando construir a minha casa, eu não posso, meu aluguel, a minha água, a minha luz. Eu devo dizimar do bruto, do líquido, como que eu devo fazer? Eu devo pagar o meu empréstimo, eu devo pagar o meu aluguel, como que eu devo fazer? Satanás, ele tem tentado todos os dias negociar, e muitos têm aceitado essa proposta. Por muito tempo eu não falei de dinheiro na igreja. Por muito tempo eu fiquei com medo de falar de dinheiro na igreja. Você sabe? E o povo vivia escravizado. Mas hoje eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque quem sustenta essa obra é Deus. E quem vem sustentando essa obra é Deus. E quem vai sustentar ela é Deus. E eu profetizo que Deus vai levantar homens, Deus vai levantar empresários, Deus vai levantar mulheres cheios da presença dEle. E essa obra, ela não vai parar. Ela não vai parar. Essa obra nunca parou e ela não vai parar. O segredo da nossa prosperidade está na nossa generosidade. Nós precisamos ser o quê? Generosos na casa de Deus. Eu quero desafiar você a fazer como Moisés. Moisés disse bem assim: ei, não vai ficar nenhuma unha, Faraó, na tua mão. Você não vai ficar com os nossos filhos. Nós vamos prestar a nossa adoração, mas também não vai ficar nenhum gado nosso na sua mão. Você sabe, em momentos como esse, nós não podemos negociar. A igreja, ela precisa avançar. A igreja, ela precisa de fato multiplicar. E se você se levantar como um mantenedor, se você se levantar como um dizimista, se você se levantar como um ofertante, essa obra, ela não vai parar. Essa obra vai começar a percorrer em Campo Grande, essa obra vai começar a percorrer no estado, essa obra vai começar a percorrer até os confins da terra. Essa obra, ela não para. O diabo, irmãos, ele não se importa com a saúde do povo, mas ele se importa que o povo continue pobre. O diabo, ele não se importa com a sua boa família, ele quer que você continue pobre. O diabo não se importa que se você se liberta dos vícios, ele quer que você continue pobre. O diabo, ele não se importa com o seu caráter, ele quer que você continue pobre, porque em Eclesiastes 9,16 nos diz bem assim: porque ninguém dá ouvido a um pobre. Ninguém dá. Você sabe quem é pobre aqui? Pergunta: quem, pastor? O diabo. Eu vim aqui dizer para você: você é próspero em Cristo Jesus. Você é próspero. E olha qual é a resposta. E aqui eu quero finalizar, que eu quero orar com vocês. Olha qual é a resposta. Essa resposta de Moisés para Faraó é a mesma proposta que nós temos que falar hoje. Êxodo 10, 25 a 26, respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, e também os nossos rebanhos irão conosco. Nós não vamos deixar o nosso rebanho na sua mão, e nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Você sabe, o Senhor está te convidando nessa noite para dizer não a todas as propostas de Satanás. Quantos estão comigo aqui nessa noite? A primeira proposta que Satanás fez para eles foi: ei, vocês podem até servir ao Senhor, mas vocês não precisam sair do Egito. A segunda proposta que ele vem e diz bem assim: vocês podem até servir a Deus, mas não vá tão longe. A terceira proposta que ele vem e faz é essa: ei, vocês podem servir até a Deus, mas não levem as suas crianças. A quarta proposta ele vem e diz: vocês podem servir a Deus, levar as suas crianças, porém que vocês não levem os seus bens. Qual vai ser a sua resposta para Satanás hoje? Nenhuma unha nós vamos deixar nas suas mãos, e nós vamos servir a Deus na totalidade daquilo que Deus tem nos colocado nas nossas mãos.
Quero convidar você para se colocar de pé em nome de Jesus.